Boa noite, gente. Eu sou a Amanda. Eu sou a Ana Luísa. E esse é o podcast da aula 3 sobre o ciclo do carbono. Agora, para dar uma descontraída, uma piada muito boa, por que o carbono foi convidado para todas as festas? Não sei por quê, Ana. Porque ele é o elemento mais animado da tabela periódica, sempre mantendo o clima em alta. Bom, depois dessa incrível piada, para começar, vamos falar um pouco sobre a definição geral do ciclo do carbono. Sim, o ciclo do carbono, né, ele refere-se a um processo de transferência do carbono entre diferentes reservatórios, como na atmosfera, os oceanos, a biosfera e a litosfera. Isso envolve processos geológicos como a fotossíntese, a respiração, os processos geológicos em si, como o intemperismo das rochas. No âmbito de processos bióticos, destaca-se a fotossíntese e a respiração, que através da fotossíntese é um processo no qual as plantas e algas e algumas bactérias utilizam a energia solar para converter o dióxido de carbono, que é o CO2, em açúcares e outras moléculas orgânicas. E esse processo não apenas produz o alimento para esses organismos, mas também libera o oxigênio para a atmosfera, desempenhando um papel crucial na manutenção da vida na Terra. Também, por outro lado, a respiração é um processo inverso, onde os seres vivos consomem o oxigênio e liberam o CO2 durante a quebra das moléculas orgânicas e para obter assim a sua energia, né? Agora, no âmbito dos processos abióticos, a gente tem o intemperismo das rochas e o vulcanismo. O intemperismo das rochas ele é um processo onde os minerais das rochas reagem com a água e com o CO2 da atmosfera, formando novos minerais e consumindo o CO2 do ambiente. Esse processo ele contribui significativamente para a regulação dos CO2 atmosféricos em escalas de tempo geológicas. Já o vulcanismo ele libera CO2 e outros gases para a atmosfera durante a atividade vulcânica, influenciando a composição química da atmosfera e, consequentemente, o ciclo do carbono. Mas qual será a importância da prática desse ciclo do nosso cotidiano, né? O ciclo do carbono ele desempenha um papel crucial na regulação do clima, na produção de oxigênio e na disponibilidade de alimentos. Ele também influencia os padrões climáticos e a biodiversidade em escala global. É interessante, né? Como esses processos todos estão inteiramente interligados assim, mas o quanto de impacto será que as atividades humanas causam nesse ciclo? Vamos falar sobre um pouco disso agora. Infelizmente, as atividades humanas ela têm alterado significativamente o ciclo do carbono. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis é uma das principais fontes de emissão de CO2 na atmosfera e a queima de combustíveis como carvão, petróleo e gás natural. Esses gases são amplamente utilizados para geração de energia, transporte e indústria. A liberação de CO2 durante a queima desses combustíveis contribui diretamente para o aumento das concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera, intensificando o aquecimento global. Sim, é verdade. E também tem o desmatamento, né? E as mudanças no uso do solo, o desmatamento, especialmente o ecossistema como floresta tropical, resulta na liberação de grandes quantidades de carbono armazenado nas árvores e no solo. E, além disso, a conversão dessas áreas florestais em pastagens, a agricultura ou em áreas urbanas também pode alterar o ciclo do carbono, diminuindo a capacidade de absorção, né, de CO2 pelos ecossistemas naturais. Também as indústrias e os processos produtivos eles influenciam no ciclo do carbono. Os processos industriais, como a produção de cimento, aço e outros materiais, podem liberar CO2 durante a fabricação. Da mesma forma, a agricultura intensiva, como o uso de fertilizantes sintéticos e a prática de manejo inadequados, pode aumentar as emissões do gases de efeito estufa, incluindo o dióxido de carbono. Sim, o transporte e mobilidade também eu acho que é um ponto bem importante, porque o setor de transporte ela é uma fonte significativa de emissão de CO2, especialmente também devido ao uso de veículos movidos a combustíveis fósseis e
e isso leva ao aumento de frota de veículo, crescimento de transportes de aéreo, que contribuem também para esse aumento de emissões de gases de efeito estufa, impactando diretamente, né, o ciclo do carbono. E por último, acho que a gente não pode deixar de falar do uso de energia e o consumo, que o padrão de consumo de energia das sociedades modernas, muitas vezes baseados em fontes não renováveis, contribui para a emissão de CO2. Isso inclui o uso de eletricidade gerada a partir de combustíveis fósseis e o consumo de produtos que requerem energia intensiva em sua produção. E essa interferência humana tem impactos diretos nos padrões climáticos, nos ecossistemas terrestres e marinhos e na biodiversidade como um todo. Realmente é uma situação muito séria e com um potencial de risco muito grande, né, para gerações futuras e para a vida na Terra como um todo. E a previsão do ciclo do carbono para a geração futura é muito preocupante. E é uma preocupação, assim, geral, devido às mudanças climáticas causadas pelo aumento das concentrações de CO2 na atmosfera. A gente pode falar sobre algumas considerações importantes e alguns pontos legais. Como, por exemplo, o aumento das concentrações de CO2, que é a projeção que indica que as emissões de gases de efeito estufa continuarem nesse ritmo, a concentração de CO2 na atmosfera continuarão a aumentar. Isso pode levar a impactos significativos no clima global, como o aumento de temperatura, mudança dos padrões de precipitação ou até eventos climáticos extremos e mais frequentes ainda. E também tem a acidificação dos oceanos, né, que com o aumento do CO2 atmosférico também leva à acidificação dos oceanos à medida que mais CO2 é absorvido pela água. Isso pode ter sérias consequências para os ecossistemas marinhos, afetando a vida marinha, os recifes de coral e a cadeia alimentar oceânica. Bom, e também tem os impactos na biodiversidade, né? A mudança climática associa ao ciclo do carbono, pode levar até a perda de habitats, migrações de espécies, extinção local e global. E a alteração nos ecossistemas terrestres e aquáticos, isso pode ter efeito até direto na biodiversidade e na capacidade dos ecossistemas em si fornecer o serviço ecossistema essencial, né? Realmente é bem preocupante. Existem algumas medidas que a gente pode tomar para lidar com esses problemas? Certamente. Para mitigar esses impactos e promover a sustentabilidade ambiental, é crucial adotar práticas sustentáveis como a transição de fontes para energia renovável, reflorestamento em áreas desmatadas, a preservação de ecossistemas naturais e a conscientização também da população sobre a importância da preservação ambiental, a compensação profunda do ciclo do carbono e as suas interações complexas. É essencial para tomarmos decisões informadas e promover um futuro mais sustentável para o nosso planeta. E além de tudo isso, é muito importante também a gente considerar a necessidade de investimentos em tecnologias e captura e armazenamento do carbono para reduzir essas emissões. Concordo, conhecimento e ação são fundamentais para promover uma mudança positiva em relação ao meio ambiente. Exatamente. Esperamos que as nossas gerações futuras possam colher os benefícios desses esforços.